Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Pensem comigo. Qual era o maior problema dos apóstolos? Qual era o maior problema? Qual era o maior pecado, diria assim, dos discípulos? Incredulidade? Acho que eles tinham um pouco disso, mas o maior problema deles era que eles desejavam a primeira colocação, a primeira posição no reino, no novo reino, né? Eles eram ambiciosos, tá? Eles não estavam dispostos a dividir com ninguém. Cada um deles queria a maior glória para si. E aí, talvez eles não conseguem lidar com isso, não conseguiam lidar com isso até esse momento aqui, até o momento do cenáculo. Os discípulos, eles tinham isso, acho que todos nós concordamos com isso, em que eles tinham essa ambição, né? Eles estavam com Jesus porque eles queriam, não era pelo motivo correto. Eles tinham um desejo egoísta no coração. Eles achavam que Jesus iria se tornar o novo rei de Israel, Jesus seria o libertador de Israel. E, lógico, eles, como seus discípulos, automaticamente seriam o quê? Seriam os futuros ministros, né? Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro, sei lá como é que seria o governo de Jesus. Então, eles achavam que eles seriam. E o principal ministro que eles queriam ser era o ministro da Economia, né? Eles eram loucos pelo Ministério da Economia. E vê só, o ministro de Jesus que se perde é justamente quem? Da economia. Judas, o ministro da Economia, que era o cara que segurava o dinheiro, que era Judas, né? Mas eles não estavam tanto, a sede deles nem era tanta por dinheiro, que parece que eles não se importavam tanto com dinheiro. Eles estavam interessados era no poder, na honra que o poder traz. Então eles tinham essa sede, porque eles passaram uma vida toda, tá? Os discípulos, a maioria deles passou uma vida toda no anonimato. Eles eram simples pescadores, eles eram pessoas ali comuns do dia a dia dos outros, né? Eles não tinham destaque. E agora eles têm a oportunidade de se destacarem. Nossa, vamos passar a fazer parte de um reino, e agora vamos passar a fazer parte do governo. Então, eles ficaram imaginando
O que isso não traria de glória para eles, como isso agora ser reverenciado pelas pessoas, ser respeitado pelas pessoas. Só que nada disso aconteceu, porque o ministério de Jesus não tem nada a ver com pompa, com glória, com honras mundanas, nada disso, né? E eles tinham esse problema, eles queriam glória, tá? Só que isso foi frustrado, mas ainda assim houve uma promessa de que isso retornaria. Eles partem para a oração com o propósito errado. Não, Jesus precisa voltar. E eles queriam que Jesus voltasse no dia deles. Jesus foi lá no céu, mas a gente vai orar e o Espírito vai descer e Jesus vai voltar. Tanto é que eles começam perguntando para Jesus: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vê o interesse deles até aqui ainda é muito egoísta. Eles querem a volta de Jesus porque eles querem as honras, as glórias, sabe? Eles não querem mais trabalhar, eles querem agora viver uma vida boa, como diz o povo. É isso que eles querem. Fala, pode falar. E se essa linha tiver verdade, se essa linha for verdadeira, provavelmente eles querem principalmente poder encarar, né, de pé as pessoas que os humilharam, né, que disseram, e aí, cadê o teu Cristo, né? É esse aí? Entendeu? É, Então, poder confrontar isso, né, com um momento de glória, provavelmente era o alvo, veja né? só. Então, os discípulos têm esse defeito, né? Tem essa dificuldade. Eu acho que na leitura dos evangelhos a gente percebe. Tem umas perguntas, Senhor, quem vai lá no teu reino? Quem vai ser o maior? Eles acham que Jesus vai olhar para ele? Não, Pedro vai ser o. Eles têm essa pergunta. Aí Jesus diz: não, olha, Sim. quem de vós não vos torna, se vós não vos tornardes como criança, aí, Crianças não poderão ir ao reino né? dos céus. Jamais isso, né? Aí a mãe de dois deles chega lá, Senhor, olha, eu quero que no teu reino tu coloques um filho meu na tua direita e outro à tua esquerda. Isso dá uma confusão, isso dá um porradal, como diz o povo por aqui, sabe? Tremendo, porque eles têm essa sede. Eles querem, né? Eles querem o poder. Tanto é que eles sobem para esse momento de oração, desejando sim a volta de Jesus, mas não pelo motivo correto ainda. Eles querem que o Espírito Santo venha para que Jesus volte, para que eles assumam o poder. Eles querem o poder a qualquer custo. Só que aí é que está. É no momento de oração que o Espírito Santo abre os olhos da gente, tá? Antes do Pentecostes acontecer na vida deles, eles precisavam ver essa dificuldade, tá? E consertar essas dificuldades, abrir mão dela. Ou seja, qualquer pecado, qualquer coisa que existir na minha vida que não está em conformidade com aquilo que Deus deseja, é um empecilho para o batismo com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz bem claro: o Espírito não habita em vaso imundo. Então vejam só o que acontece nesse relato. Por que vem agora a escolha de Matias? Porque os discípulos, ao orarem, percebem: nossa, a gente está errando nesse ponto, tá? Esse ponto aqui, olha, a gente está calado sobre ele. Porque para ele seria muito mais cômodo o quê? Não, ninguém vai colocar ninguém, não. Ninguém vai dividir o bolo. Não, a gente já diminuiu um pouco aqui, tá bom. Vai ficar um bolo maior para cada um de nós, né? A fatia do bolo é maior, porque é um a menos. Pensa que não existe isso entre as pessoas, entre cristãos? Existe muito, né? Fala, Cléber, fala. Se me permite comentar, é na raça que mais existe esse tipo de comentário e pensamento. Não é verdade? Infelizmente, né? É Porque isso. a igreja é defeituosa, né? É isso mesmo. Entende? Então, eles poderiam ficar calados. E se eles não partem para um período de oração, eles jamais veriam esse erro deles.
quando você vai orar pelo Espírito, tá? Pelo derramamento do Espírito Santo na sua vida, a primeira obra que o Espírito vai fazer na sua vida é de purificação. O Espírito não vai habitar em mim, em você, antes de nos purificar. O Espírito precisava libertá-los desse mal que vinha com eles há muito tempo. Olha, eles andaram com o próprio Jesus e esse mal não saiu deles. Tem muita gente por aí que conhece tudo de Jesus, que já há uma vida com Jesus. E ainda assim tem coisas guardadas que não consegue se libertar, tá? Tem muita coisa. E a gente começa a ver as pessoas surgindo nesse cenário com essas coisas. Por quê? Porque não entende justamente o processo, a obra do Espírito. Não adianta você querer que o Espírito Santo use você no pecado. Ele não usa ninguém no pecado. Tá? Quando você desejar uma obra tremenda do Espírito, ele vai primeiro revelar para você aquilo que não está correto em você. Tá? Ele vai primeiro trazer à tona, ei, esse ponto aqui, bora lidar com esse ponto. Entende um dos principais empecilhos por que as pessoas não recebem a presença do Espírito Santo na vida? Porque alguma coisa dentro delas, alguma coisa nelas está errada. E antes do Espírito fazer a obra, entrar na gente, vir fazer morada na gente, ele precisa nos limpar disso. É por isso que Pedro abre mão agora daquela questão. Não, eu não quero mais ser o primeiro. Vamos dividir. Aqui acaba o egoísmo dos discípulos, tá? Ele se levanta e reconhece no meio de todos, ei, nós queríamos o poder para nós. Tinha 120 pessoas, ele reconhece no meio de todo mundo. Nós queríamos ser, né? Nós queríamos tudo para nós gostaríamos de ser isso, aquilo. Aqui eles estão abrindo mão disso. E ele fala no meio das 120 pessoas porque talvez o mal deles todos era o mesmo. Talvez era o mal comum naquele momento da igreja, tá? Era o mal incomum, no caso, né? É incomum, o que todos tinham em comum ali. E aí ele lidar com isso. É fácil você reconhecer isso? Não. Mas vou dizer uma coisa para você. A menos que você tenha seus olhos abertos pelo Espírito Santo, né? A menos que você reconheça, né? A menos que você veja aquilo que está contrariando a palavra de Deus, aquilo que está contra a vontade de Deus na sua vida, você pode esquecer o batismo do Espírito Santo. E tem mais. Sem oração você não vai conseguir se enxergar. Isso é um período longo de oração. Essa oraçãozinha que você levanta da sua cama e diz, olha, Senhor, me ajuda aí neste dia e não sei o que mais, e cuida disso, daquilo. É só você olhar para a sua vida. Parece que não muda. É só eu olhar para a minha vida. Então aqui é o Espírito lidando com o ponto sensível dos discípulos. Daqui para frente eles não poderiam prosseguir. Ou eles tratam disso, ou eles não vão além. Eles não conseguirão ir além. Porque quando o Espírito Santo ilumina a mente da gente sobre uma coisa ou outra, nosso papel só é um. Que isso também seja eliminado por ele. Então, a gente tem que fazer uma avaliação da gente. Se você deseja servir ao Senhor de verdade, sabe? Se você deseja ser um instrumento para a salvação dos nossos semelhantes, e eu também, estou falando para mim, não só para você, tá? Uma coisa é muito certa. Não vai ser no pecado que nós iremos conseguir fazer isso. Não vai ser guardando coisas contrárias àquilo que Deus deseja que nós seremos seus instrumentos. Não da forma que Deus deseja. Existia um mundo a ser alcançado naquela época.
Existiam pessoas que estavam esperando o evangelho, assim como existe hoje. Só que o que eu olho hoje para a igreja, para muita gente, para mim, é que coisas que precisam ser abandonadas ainda não foram abandonadas. Pelo contrário, se a gente parar para prestar atenção hoje na Irmandade, o que a gente vai ver? É que parece que agora que eles estão mais mundanos mesmo. Parece que ao invés de se afastarem das coisas que contrariam a Deus, parece que agora nós estamos absorvendo isso. Parece que nós estamos agora tentando nos acomodar com este mundo. É verdade. Né? Parece que nós estamos assim, nos assemelhando mais ao mundo, quando nós deveríamos nos assemelhar mais a Cristo. E o inimigo é tão astuto que ele inventa cada dia 1001 maneiras da gente se parecer mais, da gente se prender mais a esta terra. E vou dizer, sem oração, nós nunca conseguiremos ter os nossos olhos abertos para isso. Vai parecer normal, vai parecer que é natural. Não, é assim mesmo, a vida é assim. Mas quando você ora, você vai... talvez os discípulos aqui, eles não estavam tão mal, sabe? Porque era apenas um ponto. Mas para a gente, pode ser N pontos. Pode ser que o Espírito abra a mente, a consciência da gente, a visão da gente, e a gente perceba, nossa, como eu sou ruim, como eu sou mal. E talvez a gente queira até morrer por isso, porque é tanta coisa que a gente fica desesperado. Talvez ele olhe para a gente, ele abre os olhos da gente e mostre que a gente está falando errado, que a gente está olhando errado, que a gente está comendo errado, que a gente está bebendo errado, que a gente está andando errado, que a gente tem amizades que não são, que ele não aprova, que a gente está assistindo coisas que não deve, que a gente está ouvindo coisas que não deve, a gente está falando, fazendo. Aí a gente vai, meu Deus do céu. Foi isso que aconteceu. Pedro despertou na oração. Tá? Pedro despertou. Disse, nós estamos errados. Nós precisamos resolver isso. Se nós quisermos o batismo do Espírito Santo, nós temos que resolver isso. Então, não adianta. Se você, a Bíblia, o próprio Jesus disse, quando vocês orarem, se vocês se lembrarem lá que vocês têm alguma coisa para ser, vão lá primeiro, acertem a conta lá com os amigos, com a pessoa lá, depois vocês vêm. E aí vosso Pai vos perdoará a vós. Deus não se contradiz. Deus jamais fará contrário à sua palavra. Não. Às vezes a gente quer que Deus nos abençoe e a gente ora, e a bênção não vem. Sabe por quê? Tem alguma coisa errada conosco. E não é. Às vezes a gente quer alguma coisa que Deus não quer. Ele precisa abrir os nossos olhos para isso. O Espírito, eles começaram a orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o Espírito não veio. Eles começaram a pensar o quê? O que foi que eles fizeram? Eles desistiram. Ah, não, Deus, não. O Espírito muitas vezes não vem porque tem algo errado na nossa vida. Antes dele vir, ele precisa corrigir isso. Se a escolha de Matias foi acertada ou não, a gente não pode dizer tanto isto. A gente não pode dizer. Porque o método que eles usaram para escolher Matias, parece que era um método, naquela época, muito utilizado. E pode ser que isso não tenha funcionado, mas para a época era a maneira como eles tinham para fazer essa escolha. Mas o mais importante que isso, sabe o que é? É que eles viram a condição que estavam e não deixaram isso quieto. Eles foram atrás de uma solução. Eles buscaram a solução. Então, se você quer... A igreja fala de chuva serôdia. Ah, porque a chuva serôdia vai vir. A chuva serôdia não vai vir nunca. Nunca. Sem antes
o arrependimento, antes do arrependimento, antes da purificação. A igreja fala, não, porque não vai vir, você vai morrer. Você vai morrer esperando chuva serôdia. Batismo do Espírito Santo, ele não vem. Por quê? Porque antes disso, nós precisamos que a nossa vida esteja limpa. E isso é uma obra do Espírito Santo. Então, pense numa coisa. Se o Espírito está mostrando para você algum ponto na sua vida que precisa ser corrigido, vá lá e diga, Senhor, me ajuda aí. Como é que eu faço isso? Como eu corrijo isso? É o que ele está esperando da igreja. Não está faltando mais pregação do evangelho. Para a igreja não falta mais nada, a não ser arrependimento, reconhecer que está em pecado. Para mim não falta mais nada. Que conhecimento bíblico eu posso ainda adquirir que vai mudar a minha vida? Tanto tempo dentro da igreja, será que eu ainda não tomei vergonha na cara para dizer, cara, tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa, por que o Espírito não veio ainda? Eu ouço desde menino, tá? Batismo no Espírito Santo. Ah, não, a igreja vai receber poder, o evangelho vai ser espalhado. E até hoje nada, pelo menos na proporção que a igreja espera. Eu consigo ver indivíduos, sim, eu consigo ver vidas particulares trabalhando isso, sabe? Eu consigo ver em pessoas individuais ali lutando com Deus diariamente. Porque, presta atenção, por que nós estamos aqui, pessoal? Por que nós estamos aqui 5 da manhã, já vai dar 6? Por que estamos aqui? Se não for porque nós queremos uma vida consagrada a Deus, se não for porque nós queremos, Senhor, por favor, eu sou um miserável, sou um pecador, sou um desgraçado, e eu não consigo me livrar disso, por isso eu venho a Ti, eu me entrego a Ti, por favor, faz um milagre em mim. Se não for por isso, a gente está perdendo o tempo da gente. A gente não está fazendo nada. A gente está só na formalidade. Não, é um programa. Não, é um culto. Você vai no culto e nada, não tem manifestação do Espírito. Sabe, você vai, entra de um jeito e volta do mesmo jeito. Entra vazio e sai vazio. O pregador não se entregou muitas vezes, com algumas exceções, sabe? Ele não se colocou nas mãos do Espírito. Às vezes ele está que nem eu. Às vezes ele está no pecado. E o Espírito não vai usá-lo. Aí você assiste uma palestra que não lhe edifica, que não lhe aquece o coração, que não traz solução para as suas dificuldades. A igreja não está precisando de conhecimento, a igreja está precisando de arrependimento. É diferente uma coisa da outra, né? E aí a igreja vai lá, um sábado após o outro, um domingo após o outro, uma quarta-feira após a outra, sabe? Todo tempo, uma escola sabatina, uma escola dominical, uma semana após a outra, e nada acontece. Para! É hora da gente parar e dizer, peraí, vamos logo tirar o pecado do nosso meio, mas ninguém quer fazer isso. Pedro teve coragem, levantou e disse, ei, ou a gente tira o pecado ou não tem batismo no Espírito. Ou a gente vê, ou a gente, sabe, conserta essa situação, para de ser egoísta. Ou não tem batismo no Espírito, ou nós não vamos fazer a obra que Jesus nos falou. Por que o Espírito não baixou? Por que o Espírito não veio para a igreja ainda, na sua proporção maior? Olha para esse texto, olha para esse relato e você vai ver o porquê. Por que a minha vida por que minha vida espiritual é tão fraca? Tantos anos dentro da igreja e ainda continua aquele cara dependendo do pastor, que o pastor tem que vir na igreja cuidar de mim. Que é isso, pessoal? Que é, Cléber? Pode falar. Essa sua fala de dependência do pastor, né? O pastor é Cristo, se não for Cristo, não há homem nenhum que possa interceder por mim, né? Não é verdade, então, sabe? Sim, diga. Não tem essa... Na verdade, assim, não deveria ter essa fala, né? Mas eu acredito que exista isso no meio cristão ainda, né? Muito. Bastante existe isso. Eu acredito até que quando a gente é bebê espiritual, a gente precisa de um cuidador.
Mas a Sim, gente concordo. cresce. Deus coloca certos homens, certas mulheres, certas pessoas justamente para que cuide da gente no início. Mas a gente não pode continuar bebê. A gente precisa avançar, a gente precisa chegar à maturidade para que a gente possa ajudar a outros. Mas olha, hoje o pastor, me perdoe, ele tem mais problema com a igreja do que lá fora. Ele tem que resolver mais problemas dentro da igreja do que buscar almas lá fora, buscar outras pessoas. Por quê, Verdade. pessoal? Não é problema com a gente. É um irmão brigando com o outro, é irmão fazendo um negócio errado. É terrível isso. É hora da gente parar e dizer: tem pecado no meio da gente. Se o batismo do Espírito Santo não está acontecendo no meio da gente, se a gente está seguindo as ordens que Jesus nos disse, ó, fica em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos, né? Vejam só uma coisa, e isso não está acontecendo, se a gente está seguindo a regra, é porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa ali no meio que não está legal. O Espírito não está gostando. Eu acho que a nossa oração pelo batismo do Espírito Santo, primeiro ela tem que ter o seguinte viés: Senhor, tem alguma coisa na minha vida que não te agrada? A gente deveria orar assim: abre meus olhos, Senhor, para ver isso. E olha, é aquilo que aconteceu com Paulo lá na estrada de Damasco. Paulo era muito sincero, era um cara tremendo, com Saulo, né, na verdade, não foi com Paulo. Quando Isso. ele teve os olhos abertos, ele caiu do cavalo e disse: nossa, como eu estou equivocado. Eu jurava, eu achava que eu estava muito bem, mas no momento em que ele viu a luz do céu, ele viu o terrível equívoco que ele estava envolvido. Sabe, se você é sincero de coração, se você realmente tem amor a Deus, se você realmente quer o evangelho poderoso na sua vida, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, ou quem sabe Deus já fez isso, ele vai abrir o seu e os meus olhos. Ele não vai abrir, não vai mostrar os pontos negativos da gente para nos humilhar. Quem faz isso é inimigo. O inimigo que gosta de jogar para os outros, de abrir para os outros o nosso podre. Deus não, ele abre para a gente mesmo. Tá? Ele mostra, ele revela para a gente, para que a gente o quê? Tome uma decisão. Só depende da gente. Não é porque Deus não quer dar o seu espírito não para a gente. A Bíblia é muito clara, né? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo. Agora, por que a igreja não tem o poder do Espírito na vida? A resposta está aqui no relato de Matias. Por que a igreja é tão fraca? A gente pega um texto de Ellen G. White que diz assim: fraca e defeituosa como possa parecer. Aí a gente esquece lá de Apocalipse 3, que diz assim: porque és morna, não és frio nem quente, estou a ponto de Pode vomitar-te da vomitar-te da minha minha boca. boca. A gente esquece que Deus tem náuseas por causa da gente. A gente era para ser ou muito quente ou frio logo de uma vez. É o que Deus prefere. Deus não disse, não, tá bom, pode ficar morno aí. Rapaz, nossa mãe, como diz o povo por aí. Sabe? Decida de que lado você vai ficar. Seja realmente aquilo que lógico, como disse o próprio Jesus, hoje te proponho a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Eu, parafraseando isso, falaria o seguinte: escolha ou ser frio ou ser quente. Mas eu aconselho você a ser quente, porque o que o mundo está precisando é de crentes quentes, é de
crentes pegando fogo pelo poder do Espírito Santo. Porque para vencer essa podridão toda, que o pecado vem, sabe, vem acumulando. Rapaz, está muito difícil se libertar das garras do mal. É só pela tremenda operação do Espírito Santo. Não tem outra maneira. Essa é a arma mais poderosa que existe no universo para destruir qualquer coisa do inimigo. Não adianta, não é, sabe? Não é uma oraçãozinha. Olha, pastor, ora por mim aí. Que pastor, rapaz? Bota o joelho no chão, jejua e diz, Senhor, me ajuda aí. 10 dias de oração, sei lá, 30 dias se for preciso. Os discípulos ficaram lá, viram o pecado deles, o Espírito eliminou o pecado do meio deles. E aí a gente vai ver o resultado amanhã. Amanhã não. Que era algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. O batismo do Espírito Santo é um evento atrasado na igreja. Tá? Bastante. Bastante mesmo. Cara, eles passaram apenas 10 dias e o Espírito veio tremendo. A gente vai ver isso. A igreja está há anos falando batismo do Espírito Santo, e não acontece. Acontece uma vida aqui, outra ali. Mas como igreja, não. Aqui não foi, vocês vão ver que não foi só Pedro, não. Aqui, a igreja toda. A gente vai estudar isso, né? Fala. Só um comentário rapidinho. O relato seguinte de Atos, capítulo 2, esse relato me fascina. Desde o tempo que eu estou na igreja, eu sempre bati nessa tecla. A igreja atual era para ser isso que está em Atos 2. Muito Mas bem. como o irmão está falando aí, eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver. Mas, em contrapartida, né, a gente vê pequenos focos, né, de alguns irmãos se manifestando da mesma maneira de Atos capítulo 2. Isso. E isso é o que nos motiva a estar congregando, né, a estar acreditando, a estar fomentando mais ainda a nossa fé de que o Eterno existe, que o Espírito dele habita no nosso meio. A diferença é, eu já abandonei aquilo que me atrapalha de servir ele, porque quando eu abandonar aquilo que me atrapalha de servir ele, Atos capítulo 2 vai acontecer na minha vida. Talvez não na igreja como um todo, né? Mas se acontecer na minha vida já está valendo, porque eu vou conseguir colocar em prática o que a Escritura me ensina. E isso é bênção. É isso mesmo, é assim que se pensa. Eu penso desta forma, tá? Se a igreja não quer, problema é dela. Eu vou tentar ajudar, fazer tudo que eu posso para ajudá-la. Mas se não quiser, eu não vou ficar para trás. Exatamente. Que é uma coisa que é com toda certeza. O batismo do Espírito Santo já está mil e poucos anos atrasado. Entende? Porque essa verdade não é só para nós. Essa verdade foi para todas as gerações. O batismo do Espírito Santo é para cada vida, não é para cada século ou milênio, não. Isso é conversa. Quer dizer que o mundo passou todo o tempo sem o batismo do Espírito Santo? Não. É a nossa geração que não foi buscar ainda. Mas cada geração pode ser batizada com o Espírito Santo. Agora, no pecado, o batismo o Espírito Santo não atua. Né? Então é preciso que ele nos conscientize, a gente perceba o que está errado, a gente busque forças no próprio Espírito para vencermos isso, e aí vamos prosseguir na caminhada. Que Deus possa nos ajudar, sabe? Deus possa nos abençoar. E que esse batismo do Espírito seja o principal propósito da nossa vida. Não para que a gente possa ser engrandecido, não. Mas para a honra e glória de Deus, para que outras pessoas possam realmente ter um encontro verdadeiro com Deus. Esse texto, ele é um texto que me inculca um pouco, porque eu já ouvi coisas como do tipo, poxa, mas Matias, né? Ele nunca se destacou. A gente não vê nenhum de seus feitos. O nome dele não é mais mencionado, ou se é, a gente nem percebe. Mais adiante, né? Como um dos apóstolos. Então, já ouvi ser colocado em xeque se realmente essa escolha foi feita correta, né? Ok. Porém, a gente está dizendo agora, né, que essa escolha foi feita em um período de oração.
coração. E como a Kelly acabou de colocar aí, que momento melhor se teria, né? Para fazer uma escolha dessa. No entanto, eu já me perguntei também, por que eles não fizeram essa escolha depois que o Espírito desceu? Ou essa escolha era requisito prévio para poder o Espírito descer? Então, na verdade, eu trago só questionamentos mesmo. Quer falar? Ah, meu amigo. Eu pensei, assim, né, quando a gente falou sobre essa invisibilidade de Matias, Sim. aparentemente nos evangelhos, nos livros que se seguem. Talvez, quando a gente comenta isso, a gente está refletindo, a gente está projetando um desejo nosso, né? Verdade. Porque a gente vê tantos atos do Espírito a partir do livro de Atos, né? Isso. Tantos atos do Espírito. Por que essa necessidade de que isso esteja atribuído a fulano, né? É o Espírito, não é mais sobre mim, não é mais sobre Matias, não é. É o Espírito. Verdade. Talvez quantos atos ali são mencionados e que talvez sejam através de Matias, mas o nome dele não está aparecendo porque não é sobre ele, né? Muito bem, muito Mas bom eu acho colocado. que um dos impedimentos justamente que aqui a gente está tratando sobre impedimentos, né? Isso. São demandas, pendências que a gente tem no nosso caráter que precisam ser trabalhadas para que o Espírito tome o cenário por completo, né? Verdade. Porque não é que a gente não tenha o Espírito Santo, ou não é que ele não atue na vida da gente, mas a sua ação e a sua aparição é limitada. Limitado e muito. Porque ainda tem muito de nós, né? E esse impedimento, essa limitação, é justamente ainda do nosso desejo, aquilo que eu falei outro dia, o nosso desejo de viver nossos sonhos, o nosso desejo de provar que as expectativas que a gente tinha para a nossa vida deu certo, o desejo de provar que a minha vida é boa, que as minhas escolhas são boas, que eu sou um bom cristão, que eu me destaquei. Então, talvez esse seja o ponto, né? Que o Verdade, Espírito Santo precisa limpar da nossa vida, é a gente querer desaparecer, é a gente almejar que realmente ele venha para o cenário e que a gente, aquilo que João Batista disse, né, que ele cresça e que eu diminua. Muito bem. Então, é tão claro a questão do Espírito Santo, porque ele limpa o vaso e ele habita o vaso, né? Então não tem como eu dizer, não, mas eu estou A obra toda é inadequada. dele. A obra toda é Eu dele. estou inadequada, então o Espírito não me quer. Ele me quer para me limpar. E depois que ele me limpar, ele me quer para me habitar. Ele Então faz a obra toda. Então eu não posso me esquivar dele porque eu não sou boa o bastante. Pelo contrário, eu tenho que correr mais do que nunca para ele. E é ele que vai fazer essas adequações, é ele que vai limpar a casa, é ele que vai decorar como ele quer, né? Então, eu acho que a obra que a gente está precisando é que o Espírito tire de nós o desejo de visibilidade, né? O desejo de sucesso, de honrarias, É ele, né? É verdade, concordo com você. É uma parte, né, da obra. São textos assim, parecem insignificantes, né? Mas tem muita coisa, olha só. Aqui esse texto trata um pouco de Judas. Né? Quem foi Judas? Um cara muito privilegiado, né? Alguém que esteve lado a lado com Jesus, alguém que viu o ministério de Jesus, alguém que acompanhou o ministério de Jesus, comeu com Jesus, bebeu com Jesus, né? Fez muita coisa, viajou com Jesus e ainda assim se perdeu. Ainda assim jogou fora a sua oportunidade, né?
Isso aí é algo que todos nós estamos sujeitos a ocorrer conosco, infelizmente. E essa deve ser uma batalha grande para a gente, sabe? Para que isso não se repita na vida da gente, né? Para que isso não seja nosso futuro, tá? Judas, quando ele começou a fazer parte do ministério de Jesus, ele já veio pelo motivo errado. Ellen G. White, ela fala que nem foi Jesus quem o convidou, eram os discípulos que estavam tão empolgados com ele que o trouxeram para Jesus. Olha, Jesus, esse cara aqui, ele vai ser muito útil para a gente, ele é muito inteligente. Eu acho interessante como o ministério não precisa de gente tão inteligente. Eu acho interessante como o evangelho ele gosta daqueles que são leigos, daqueles que são simplesinhos, parece. Porque é aí que o poder de Deus se destaca muito mais, né? Tá? É aí que o poder de Deus é exaltado, porque é na pequenez da gente que o evangelho aparece. É nas nossas incapacidades que Deus gosta de atuar, né? E Judas não, ele já tinha algumas características, sabe? Algumas qualidades que pareciam boas para o evangelho. Mas na realidade acabaram se tornando uma maldição, né? Porque Judas roubava a bolsa, dinheiro da bolsa que eles guardavam ali para manutenção das coisas. Judas tentava se aproveitar de todas as situações para se dar bem. E esse não é o propósito do evangelho. O propósito do evangelho não é nós nos darmos bem. O propósito do evangelho é levarmos outras pessoas a realmente terem uma vida satisfatória, uma vida tremenda. Nosso papel, nosso chamado para o evangelho não é para que nós estejamos, nossa, agora a minha vida vai mudar, agora eu vou ter isso, vou ter aquilo, não. O propósito do chamado para o evangelho é salvação dos nossos semelhantes. Amém. Né? Esse é o propósito do evangelho. Infelizmente, isso, na cabeça de Judas, isso se inverteu. Ele queria se dar bem. E tem muita gente por aí desta forma. Mas essa história toda ela está dentro de um contexto. O relato aqui falando de Judas, ela está dentro do contexto. Que é isso que é o assunto de hoje. Tá?